Já bateu aquela sensação de ser só um tapa-buraco na estrutura da escola? Aquela incerteza gigante de pisar na sala dos professores, sem saber exatamente quando um contrato vai acabar, ou se um resfriado mais forte pode simplesmente custar o emprego, sabe? É uma angústia constante, né? E, assim, isso afeta não só o planejamento financeiro, mas corrói a saúde mental de quem está ali na linha de frente da educação. Tem um peso institucional enorme e não entender as regras do próprio vínculo. Exatamente. Fica parecendo que a categoria está navegando no escuro, à mercê de regras que mudam da noite para o dia. E a aposta é altíssima. É perder a renda por causa de um detalhe burocrático. E é justamente por isso que hoje a gente vai abrir a caixa preta dessa legislação. Com certeza. A ideia é criar um verdadeiro mapa de sobrevivência para a categoria O da rede estadual paulista agora em 2026. A gente vai desempacotar as regras vigentes, olhando direto para a fonte. Uhum. A gente está com a mesa cheia de documentos aqui. A Lei Complementar 1093 de 2009 e as resoluções bem recentes da SEDUC, tipo a 3 e a 18 de 2026. E o nosso foco é entender o que legitima a existência do professor temporário e como fugir das armadilhas. O ponto de partida para decifrar esse labirinto é entender que o sistema não é aleatório. Por mais caótico que pareça, tem uma lógica administrativa muito estrita. A pedra fundamental disso tudo é o conceito de excepcional interesse público. Certo. Sem entender esse conceito, o professor acaba pego de surpresa. E olha, para a galera que acompanha essa nossa análise, vale lembrar que a informação é a melhor blindagem contra qualquer injustiça, né? Então, a gente sugere que todo mundo já deixe aquela curtida no vídeo e compartilhe o link com os colegas que dividem o giz e a lousa. Isso protege a carreira de todo mundo. É muito importante que essa informação circule, porque tem muita desinformação nas escolas. Demais. Então, começando pelo DNA da coisa, o que significa no papel e na prática ser da categoria O? Porque não é ter um cargo público de verdade, né? Não, de jeito nenhum. Se a gente for lá no artigo 1º da Lei 1093, fica muito claro. É uma contratação por tempo determinado. O Estado só contrata quando tem uma urgência que o quadro de efetivos não dá conta de cobrir. Uhum. O profissional entra via PSS, que é o Processo Seletivo Simplificado, para apagar um incêndio. E por ser urgente, a natureza do vínculo muda totalmente. Eu gosto de pensar nisso usando uma analogia de mercado imobiliário. É tipo moradia aluguel em vez de ter a casa própria. O inquilino tem proteção legal, tem um contrato assinado, mas não tem os mesmos benefícios dos donos do condomínio. Perfeita essa analogia. O inquilino não vota na assembleia do mesmo jeito. E o mais importante, o contrato tem um prazo de validade. Uma hora o proprietário vai pedir a chave. Nossa, sim. E falando nas regras desse condomínio, rola muita confusão sobre direitos garantidos, especialmente na área da saúde. Eu fiquei chocada com a quantidade de gente que não entende essa diferença. É uma desinformação perigosa. O professor temporário, por exemplo, não tem acesso ao IANSPEC, que é aquela assistência médico-hospitalar do Estado. A saúde da categoria O depende exclusivamente do SUS. E o vínculo da aposentadoria é no INSS, no regime geral, e não na Previdência do Estado. O que, por si só, já cria um abismo visível dentro da sala dos professores, né? Mas assim, tem direitos trabalhistas que precisam ser fiscalizados de perto. O artigo 12 da lei fala de 13º e férias. E aqui tem uma matemática que costuma dar muita dor de cabeça para o pessoal na hora de olhar o contra-cheque. É aí que os erros de pagamento se escondem, sabe? A lei garante o 13º, mas é na proporção de 1/12 por mês trabalhado, ou por qualquer fração que seja superior a 15 dias. Pera, então se a pessoa é contratada lá pro dia 10 de maio, ela tem que contar no calendário para ver se deu mais de 15 dias trabalhados naquele mês de maio para garantir que a fração entre no cálculo? Exatamente isso. Tem que auditar mês a mês. E sobre as férias, o pagamento só vem depois de 12 meses de efetivo exercício da função. O grande problema é que qualquer interrupção de contrato muitas vezes zera esse relógio. Caramba!
Entender o que o sistema considera como efetivo exercício evita que o dinheiro fique retido na secretaria. Tá, então se o Estado tá só alugando essa força de trabalho para consertar goteira que os efetivos não dão conta, a próxima pergunta lógica é sobre os cenários reais. Quando é que o Estado está legalmente autorizado a abrir essas portas e contratar? A lei detalha 4 cenários bem específicos de contratação. O primeiro é o saldo de aulas remanescentes. Funciona assim: os efetivos escolhem as aulas no início do ano. Se sobrar aula livre na grade que ninguém pegou, o Estado precisa de alguém ali. O aluno não pode ficar olhando para a parede. E o segundo cenário é aquele que movimenta demais a rede o ano todo, né? As substituições. Isso mesmo. Quando um colega efetivo sai de licença saúde, licença maternidade ou até assume a diretoria da escola, o temporário entra para cobrir esse furo, com data para começar e, quase sempre, data para terminar. Uhum. E também tem os casos de vacância pura e simples, quando o titular se aposenta ou falece e a vaga fica ali vazia até sair um novo concurso público. O categoria O assume até o novo efetivo chegar. Exato. E o quarto cenário é de força maior. Calamidades públicas, emergências sanitárias, tipo o que a gente viu em pandemias recentes, ou até greves muito longas. O excepcional interesse público é ativado com força total nessas horas. Certo, mas aí eu tenho que jogar um cenário prático aqui que gera muita indignação. E se a escola tiver só um punhado de aulas sobrando? Tipo, 2 aulinhas de filosofia ou sociologia perdidas na grade. O Estado abre um contrato novinho só para isso? Então, para 2026, a SEDUC jogou um balde de água fria nessa ideia. O artigo 38 da Resolução 3 mudou a regra do jogo de um jeito draconiano. A resposta é um não categórico. Mentira! A pessoa não pode mais pegar só aquelas aulas para complementar a renda? Acabou isso. Para a contratação e atribuição inicial, a exigência mínima agora é de 20 aulas, ou 24 horas semanais, se for o regime da carreira nova. O governo simplesmente não quer mais milhões de contratos fracionados. É uma lógica de otimização de folha de pagamento. Nossa! Mas e se o professor assinar o contrato, começar a trabalhar, mas não tiver essas 20 aulas na região dele? A regra é implacável. Se não conseguir bater essa carga mínima de 20 aulas em até 30 dias depois de abrir o contrato, o vínculo sofre extinção. Fim da linha. Salvo exceções muito raras e muito bem justificadas pela diretoria de ensino. Gente, que choque de realidade gigante para a categoria. E, olha, a gente faz até uma pausa aqui para chamar a comunidade docente para o debate. Quem está acompanhando a gente, vale muito a pena deixar um comentário sobre isso. Como foi a realidade desse ano? Deu para bater a meta das 20 aulas fácil? Ou foi aquela luta com saldo picadinho e correria de escola em escola? É uma peregrinação, né? Professores assumindo turmas em 3, 4 escolas diferentes só para montar esse quebra-cabeça e não perder o contrato. É exaustivo demais. Mas vamos supor que deu tudo certo, o professor conseguiu as 20 aulas, o contrato tá ativo, a vida tá mansa. A batalha acaba aí? Ah, quem dera. O jogo só muda de fase. Agora, o foco passa dos direitos para as obrigações. E a Resolução 18 de 2026 traz umas proibições bem severas. A gente entra na corda bamba das faltas. Pois é. Eu ouvi essa parte e fiquei impressionada. O fantasma do abandono de cargo é muito mais rápido para a categoria O, né? Muito mais rápido. A assiduidade do temporário não tem a mesma tolerância. Se o docente faltar sem motivo justificado por 2 semanas consecutivas... 2 semanas já dá abandono. Sim, já era. Ou então, por 4 semanas intercaladas ao longo do ano. O resultado é a perda imediata daquelas aulas e a extinção direta do contrato. É um corte seco. Mas olha, eu acho que tem uma armadilha ainda mais assustadora na Resolução 3 de 2026, a armadilha da saúde. Lendo ali sobre os afastamentos, parece que o sistema punha a vulnerabilidade biológica da pessoa. É o artigo 8º, e esse é o ponto que mais machuca a categoria. A regra diz que se o docente entrar com auxílio-doença por mais de 15 dias consecutivos, ele perde a carga horária das aulas livres. Caramba! E se for, tipo um atestado de 5 dias aqui, depois mais uns dias lá na frente? A armadilha também pega os dias interpolados. Se tiver mais de 15 dias interpolados num período de 60 dias, ou mais de 30 dias interpolados no geral.
Passou disso, a perda das aulas atribuídas acontece. Mas espera, a pessoa tem em casa doente, a escola vai lá, tira as aulas dela e o contrato é cancelado na mesma hora? Como que fica o pagamento? O contrato não é extinto naquele segundo, mas ele fica vazio. Ele é mantido provisoriamente só para o cálculo de repasse do INSS. Mas a sala de aula daquele professor é repassada no sistema para outra pessoa. Ou seja, o Joãozinho tá lá com dengue, pegou 20 dias de atestado. No 16º dia, ele perde as turmas. Quando ele receber alta, ele volta para a escola e não tem turma nenhuma esperando por ele. Exato. Ele vai ter que recomeçar a caçada por aulas livres no sistema. Se não achar aquelas 20 aulas a tempo, o contrato que já estava vazio morre de vez. A lógica administrativa é de uma frieza brutal, né? O Estado quer o aluno com o professor na sala, um temporário que fica doente gera a necessidade de outro temporário e a burocracia se recusa a sustentar isso. É uma instabilidade que adoece qualquer um. O sistema exige que o profissional seja de ferro. E isso leva a gente para o momento mais temido, o fim da linha. Como que o contrato morre de vez e o que isso afeta na vida do professor? A extinção está mapeada no artigo 8º da lei original. Os caminhos mais tranquilos são o fim da vigência, que é o prazo máximo de 3 anos, podendo prorrogar até o fim do ano letivo. Ou quando o próprio professor pede para sair por ter passado em um concurso, por exemplo. E tem também o retorno do titular, né? Isso. Acabou a licença da professora efetiva, ela volta. O objeto da contratação acaba. Se o temporário não tiver outras turmas garantidas, o contrato finaliza ali. Mas tem um caminho de extinção que tira o sono de todo mundo, que é por má conduta ou limite de faltas estourado. O famoso CPF bloqueado. A gente precisa falar desse shadow ban da Secretaria de Educação porque o impacto é devastador. É o mecanismo de punição mais forte que o Estado tem contra o temporário. Se o contrato cair por descumprimento legal, abandono ou inassiduidade, o docente toma um bloqueio no CPF dentro do sistema da SEDUC. Fica literalmente impedido de celebrar um novo contrato com a rede. Gente, é surreal. Então o professor pode sentar, estudar de novo, passar numa nova prova da banca organizadora, tirar a maior nota da região. Aí ele vai na diretoria de ensino para assinar e o sistema não deixa. O sistema recusa a emissão do documento. A trava é no algoritmo mesmo. A justificativa administrativa é que faltou boa conduta no vínculo anterior. E reverter esse bloqueio exige um recurso enorme, às vezes até acionando advogado. Que loucura! E mesmo para quem cumpre as regras perfeitamente, o contrato acaba e vem a tal da quarentena, que é um assunto polêmico há anos. Antigamente a lei exigia 200 dias de geladeira fora da escola, né? Sim, 200 dias. Imagina ficar mais de 6 meses sem salário, esperando a boa vontade da lei para poder trabalhar na sua profissão de novo. Era impraticável. E as escolas também não conseguiam funcionar com tantos professores bons travados em casa. Exatamente. A pressão foi gigante e isso caiu para 180 dias de quarentena. Mas a grande sacada de sobrevivência do sistema hoje mora nas disposições transitórias. Por meio de legislações específicas que saem quase todo ano, o Estado reduz esse prazo para apenas 40 dias. Ah, os 40 dias de quarentena. Mas convenhamos, isso não é a secretaria fazendo caridade para a categoria, né? Tem uma lógica bem de malabarismo jurídico nisso aí. E como tem? Pensa bem, se um contrato termina em meados de dezembro, 40 dias depois a gente está no final de janeiro. Bem a tempo do professor poder participar da atribuição inicial de aulas e começar o ano letivo trabalhando. É a medida exata. O Estado dá essa interrupção só para não configurar um vínculo empregatício permanente e contínuo. Assim, do ponto de vista do direito administrativo, é um contrato novinho em folha. Evita que o docente crie vínculo efetivo, mas não deixa o Estado sem mão de obra. É o diagnóstico perfeito. O decurso dos 40 dias é um artifício. Mantém a máquina educacional do maior estado do país operando, enquanto blinda os cofres contra direitos trabalhistas de longo prazo. É a consagração absoluta do trabalho provisório. Olha, fazendo esse apanhado de tudo que a gente discutiu hoje, a conclusão é pesada. Ser categoria O é viver com o coração na mão. A incerteza está no contrato. Mas o que separa quem sofre abuso sistêmico de quem sobrevive e avança na carreira é conhecer fundo essas regras. Sem dúvida.
A máquina burocrática é fria, mas ela tem padrões. Entender que precisa das 20 aulas, dominar a conta do 13º e saber do perigo dos atestados médicos prolongados, tudo isso blinda a rotina. É usar a lei como escudo da própria profissão. É jogar com o regulamento debaixo do braço. E a nossa missão hoje foi exatamente entregar esse escudo. Para quem acompanhou até aqui e sentiu que a gente ajudou a iluminar essa caixa preta, a gente reforça o convite. É super importante que a galera se inscreva nos canais, ative o sininho das notificações e não deixe de apoiar o projeto. E compartilhar, né? Sempre tem um colega novo, apavorado, precisando entender se o contrato dele vai morrer amanhã ou não. Totalmente. Mandem nos grupos de WhatsApp das escolas e para manter esse papo vivo a gente deixa a pergunta para os comentários. Qual é a regra da Lei 1093, que ainda gera mais confusão e debate lá na sala dos professores durante o intervalo? E para fechar com uma reflexão final, eu quero deixar um pensamento no ar para todo mundo digerir. A gente conversou bastante que a justificativa legal para essa contratação toda é o tal do excepcional interesse público, uma urgência provisória. Mas quando a gente olha para a rede e vê que milhares de contratos são mantidos com esse truque da quarentena de 40 dias, de forma ininterrupta, todos os anos desde 2009... Faz a gente questionar o próprio significado das palavras, né? Se a categoria O parar hoje, a rede de São Paulo entra em colapso total. O sistema simplesmente não funciona sem eles. Exatamente isso. Como que a gente pode continuar chamando de exceção aquilo que é a regra faz mais de uma década? Será que, no fundo, o Estado não transformou o trabalho provisório na verdadeira estrutura permanente da educação? Uma reflexão fortíssima para a gente levar para frente. A legislação é cheia de detalhes técnicos, mas ela não esconde as fraturas reais do sistema de ensino. Um abraço gigante para todos os docentes que seguram a escola pública nas costas todos os dias, com ou sem contrato efetivo. E até a nossa próxima análise profunda.